Todos vocês sempre me perguntam por que eu uso bicarbonato em tudo. Hoje nós vamos entender porque o bicarbonato de sódio ele é um dos elementos mais importantes dentro da nossa cozinha e dentro da nossa vida, porque nós podemos utilizar ele em tudo. Hoje, no nosso primeiro episódio do Efeito Delicious, bicarbonato de sódio. Efeito Delicious. Não sei o que fazer agora pro Efeito Delicious. O que a gente faz pro Efeito Delicious? Vocês vão ter que me ajudar a criar alguma coisa pro Efeito Delicious. Efeito Delicious, eu acho que é isso, não sei. E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida, não é da nossa vida, da sua vida. E deixa aqui embaixo que outras bases químicas você quer aprender aqui. O que acontece se eu colocar bicarbonato de sódio e vinagre juntos? Acontece isso bem aqui. O que nós vimos aqui foi uma reação de anulação química, onde eu tenho o bicarbonato de sódio como um elemento básico ou alcalino e nós temos o vinagre como um elemento extremamente ácido. O bicarbonato de sódio é um dos poucos elementos, é um dos poucos produtos alcalinos, realmente alcalinos, que nós temos acesso na nossa cozinha básica. O que aconteceu aqui? Quando nós juntamos um ácido e um alcalino, nós vamos ter uma reação de anulação desse pH e essa reação de anulação vai resultar em dióxido de carbono, água e acetato de sódio, que é um tipo de sal. Ou seja, aqui nós vamos ter todas essas reações acontecendo que podem mostrar pra gente muitas formas de utilizar esse nosso bicarbonato de sódio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um produto que vai alcalinizar o nosso alimento e reagir com o ácido. O que vai acontecer é que eu posso utilizar esse dióxido, esse gás carbônico, como uma fonte de elevação e posso utilizar ele também como um produto para melhorar o meu alimento. Além disso, tudo que é alcalino também funciona como um ativador de reação de Maillard e caramelização. Vamos dar uma olhada. Então aqui nós vamos mostrar para vocês um dos usos mais fáceis do bicarbonato de sódio na cozinha, que é retirar a acidez. Aqui eu tenho 2 potinhos com molho de tomate. Eu tô usando aqui aquele molho de tomate, o mais fuleiro que tiver, que quanto mais fuleiro, mais ácido ele é, viu, minha gente? Vocês fiquem por dentro disso daí. Muita gente diz que colocar açúcar no molho de tomate tira acidez, e eu vou demonstrar para vocês que isso é mentira. Aqui eu tenho 2 potinhos. Um nós vamos colocar açúcar e o outro nós vamos colocar o nosso bicarbonato de sódio. Aqui colocamos o açúcar e misturamos e voilá! Nada aconteceu. Pois bem, agora quando nós colocamos o bicarbonato de sódio aqui nesse molho de tomate, que o tomate tem uma acidez grande por natureza, acontece a mesma reação que aconteceu com o vinagre, ou seja, anulação química. Aqui está produzido gás carbônico, sal e água. Entretanto, essa reação também está anulando a acidez desse molho. Olha que coisa maravilhosa. Agora sim, aqui você tem um molho sem acidez. Doce na boca, mas quando você engole, você sente a acidez. Esse é o problema. Mascarar a acidez, você ainda vai sentir no seu estômago, ele ainda vai te dar refluxo, ainda vai te dar acidez, queimação. Agora aqui, nós sentimos o sabor do tomate e ele produziu sal. Então, cuidado, ele tá com o adocicado do tomate, o sabor fortíssimo do tomate, mas ele produziu sal. Então, todas as vezes que você for tirar a acidez do seu alimento, lembre-se que um dos elementos que é produzido aqui nessa reação é sal. Então, só ajuste o sal depois. Aí agora nós vamos pensar no bicarbonato de sódio como um agente, como é que eu posso dizer, de afofamento. Você já viu que o bicarbonato de sódio ele é utilizado na produção de bolos, de pães doces. Por quê? Porque ele tende a dar aquela ideia que vai crescer. Mas qual é a diferença do bicarbonato de sódio e do nosso fermento químico? O bicarbonato de sódio, como nós já vimos, ele produz CO2 quando ele entra em reação com algo ácido. Então, normalmente, quando não pede o
fermento químico e pede bicarbonato de sódio, lá você vai ter algo ácido, como suco de limão, como vinagre, como iogurte, como buttermilk em algumas receitas americanas. Você vai ter algo ácido para ele reagir. Mas por que algumas vezes, em algumas receitas, ele pede os dois? Porque aí o bicarbonato de sódio ele não entra como um efeito de produção de gás carbônico. Ele entra como um efeito de caramelização, aonde ele vai diminuir a temperatura da reação de Maillard e da caramelização e vai deixar tudo mais bonito. Aí você me pergunta, Bruno, mas o que é então esse nosso fermento químico? Isso daqui é um produto que é misturado, é um agente que é misturado ácido, um agentezinho ácido e um agentezinho alcalino dentro de um vetor, dentro de um outro produto, que quando ele entra em contato com o líquido da receita, eles se misturam e reagem. Quando eles estão secos, quando não tem água, não tem reação. Então aqui eu tenho uma massa básica de panqueca, vou mostrar para vocês em relação à cor que ele resolve. Aqui eu tenho uma receita básica de panqueca, do qual ele sempre pede o nosso fermento químico. Vou colocar aqui a quantidade que ele pede. O fermento químico, ele entra como o afofador da massa para a produção. Você já vê que ele começa a levantar gás. Agora, nós vamos dividir essa massa em dois. Em uma delas eu vou colocar aqui um pouquinho, é bem pouco, vou colocar 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. E agora nós vamos fazer um teste aqui. Eu tenho uma maquinazinha de waffle, receita de waffle e panqueca é praticamente a mesma coisa. Na parte de cima eu vou colocar a receita sem o bicarbonato e embaixo eu vou colocar a receita com o bicarbonato. E nós vamos ver a diferença que fica de cor. Depois de 2 minutinhos, vamos ver? Olha a diferença. Aqui eu coloquei pouquinho, gente, não se preocupem com o meio, mas eu quero que vocês vejam a diferença. O de cima sem o bicarbonato, o de baixo com o bicarbonato. Então a gente vê uma caramelização, uma cor muito mais apetitosa do que o de cima, ó, que ainda tá até meio choncho. O de baixo não, já tá bem crocantinho. Outra forma de usar o bicarbonato que é fantástica e eu creio que isso vai mudar um pouquinho aí a sua vida é a forma que nós usamos em diversos vídeos na carne. O bicarbonato de sódio na carne é um divisor de águas na qualidade daquilo que você vai servir. O que o bicarbonato de sódio faz? Como nós já falamos, ele ajudou na última receita na caramelização, mas o açúcar também é um dos agentes da reação de Maillard, que é a desestruturação de proteínas, aminoácidos e tudo, junto com o açúcar para dar aquela crosta na nossa proteína, na nossa carne. Nós já sabemos que o bicarbonato de sódio diminui essa temperatura e faz com que isso aconteça de forma mais homogênea e melhor. Entretanto, na carne ele também tem um outro fator que é fantástico. Ele deixa a carne mais suculenta e macia. Durante o processo de cocção, naturalmente, a fibra da carne, as fibras da carne, elas se comprimem. No momento em que elas se comprimem durante a cocção, elas expulsam água. Quando nós elevamos o pH, deixamos ela num pH alcalino, além dela ficar mais vermelha, quando nós estamos falando do nosso vídeo de quibe cru, no momento em que nós colocamos e ela reage com essa carne, essas fibras, ao invés delas contraírem, elas vão se repelir. Ou seja, nós vamos ter uma carne que vai assar mais rápido, vai perder menos líquido e vai ter menos tensionamento. Muita gente fala, os chineses, na comida chinesa, eles usam muito isso. Pois é, a cultura asiática já sabe disso há milênios. Hoje você fica sabendo. Vamos fazer aqui 2 apresentações para vocês. A primeira, hambúrguer, e a segunda, uma carne acebolada. Agora vamos fazer o nosso hambúrguer aqui. Gente, hambúrguer é nós vamos ainda ter um curso de hambúrguer, porque, cara, as coisas que eu vejo falando de hambúrguer são absurdas. Entretanto, o bicarbonato de sódio aqui é essencial para um excelente smash. Aqui eu tenho 160 gramas de hambúrguer, nós vamos fazer 2 de 80 gramas, e aqui nós vamos colocar na nossa massa
meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. Ah, vou fazer aqui, vou misturar bastante e vou bater. Nunca faça isso. Nós vamos ter uma aula de milzina ainda. Vou misturar bem rapidinho esse bicarbonato na massa e vou deixar ele reagir durante 2 minutinhos. É o tempo que eu coloco a minha chapa ou frigideira aí no fogo, coloco um pouco de gordura e deixo esquentar até fumegar. Vou aqui pesar as 2 bolinhas de 80, vou colocar aqui na minha frigideira. Assim que passar 30 segundinhos, vou virar e vou amassar bem amassadinho, mas é amassar mesmo. Olha o tamanho que ele fica aí na frigideira. Agora eu vou deixar ele mais ou menos 1,5 minutos a 2 minutos no fogo médio alto até ele formar uma crosta. Enquanto ele tá tostando, nós vamos temperar com nossa flor de sal BR Spices. Olha aí, assim que você vê que na lateral já ficou bem marronzinho, vira e olha essa crosta. Deixa mais 1 minutinho de lado, tira, vamos fazer isso com a outra bolinha. Quando você virar, coloca o queijo, coloca o outro pere aí por cima, coloca o queijo, coloca um pouco de água na frigideira, tampa bem e vamos deixar esse queijo derreter. Assim que ele derreter, olha que coisa linda. Vou colocar em 2 pães franceses aqui, vou colocar o nosso molho especial, colocar um pouquinho de manteiga aqui na nossa frigideira mesmo, colocar no fogo baixo e vamos deixar tostar dos 2 lados, apertando um pouquinho. Olha que sanduíche lindo, olha que perimelt lindo, olha que coisa fantástica. Para ser um perimelt original, faltou uma cebola caramelizada, mas isso fica pro próximo episódio. Mas olha isso aqui, Bibi, delícia. Por último, agora nós vamos fazer o nosso bife acebolado perfeito. Aqui o nosso bicarbonato de sódio vai ser utilizado na mesma proporção aí do nosso hambúrguer. Para cada quilo, meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. Lembrando que essa é uma reação que ela é superficial, ela acontece muito rapidamente na superfície. Então, quanto mais área de superfície você tiver, melhor vai ser a utilização desse bicarbonato de sódio. Então aqui eu tenho o meu Denver Steak que Claudemir, minha flor de laranjeira, me mandou. Eu fatiei ele bem fininho e vou adicionar o meu bicarbonato de sódio aqui. Vou deixar ele agir, vou pegar a minha frigideira e vou esquentar com um pouco de gordura, que eu tô usando azeite. Vou deixar esquentar no fogo alto até fumegar e vou colocar. Outra coisa, gente, o bicarbonato de sódio, ele vai evitar que sua carne contraia quando entrar em contato com a chapa ou a frigideira quente. Ou seja, ela vai manter a umidade e você não vai ter aquela panela com aquele aguaceiro horroroso que vai cozinhar tudo. Que aquela água era pra estar dentro da sua carne, não na sua frigideira. Olha que coisa linda isso daqui. Vamos deixar ele fritar bem de um lado. Virou, assim que você virou, vou fatiar bem aqui metade de uma cebola bem fininha, julienne. Vou temperar com o meu segredo de experts grelhados da BR Spices. E aí, meu amor, olha aqui, ó, chapa, chapa, chapa. E aí nós vamos flambar com um pouquinho de Jack, porque a gente merece, não merece não? Flambou, meu amor, tá pronto. Olha que coisa linda, olha que carne tostada, caramelizada, maiada, sem soltar aquele tanto de líquido, extremamente suculenta. É isso que a química traz para você, técnica. O efeito Delicious são todos esses conhecimentos que nós precisamos ter para poder entregar para o nosso cliente, para nossa família e para quem comer a nossa comida, aquela sensação de que aquilo ali foi feito de forma consciente, que fica extremamente saboroso, fica olfativo, fica lindo, fica incrível e as pessoas mantêm aquela lembrança de uma comida incrível. O efeito Delicious são todas essas cascatas de efeitos que uma excelente comida faz na cabeça de alguém. E é isso que nós estamos tentando trazer para vocês. Nós estamos trazendo para vocês. Estamos trazendo para vocês conhecimentos técnicos para que vocês façam o melhor no negócio de vocês. O efeito Delicious são as nossas aulas técnicas para você ter
os melhores produtos aí no seu negócio. O primeiro que foi lançado foi o Efeito Delicious Marmitas, onde nós vamos ensinar o passo a passo de você fazer marmitas para o dia a dia para você vender, com todas as bases de segurança alimentar, resfriamento, congelamento, proporção e inclusive ensinamos a fazer a sua ficha técnica super simples, simplificadíssima, básica, mas que vai te ajudar a realmente ver dinheiro no seu negócio. O link tá aqui de baixo, corre, é tempo limitado, nós não vamos ter o Efeito Delicious, todos eles lançados até se perderem com o tempo. Não vamos fazer isso, porque nós vamos atualizá-los. Então sempre fica ligado que todas as vezes que sair aí os vídeos do Efeito Delicious, tem vídeo novo saindo. E voltando ao bicarbonato de sódio, gente, não terminou aqui, são inúmeras utilizações. Se você inclusive quiser que nós façamos a parte 2 de bicarbonato de sódio, deixa aqui embaixo. Mas você pode amaciar qualquer tipo de vegetal, transformar qualquer vegetal que tenha muito amido em purê e ele fique ultra mega liso, só colocando um pouquinho para cozinhar quando ele estiver na água cozinhando. Você pode deixar os seus vegetais mais verdes, os seus vegetais verdes ainda mais verdes. O seu feijão, colocando ele para cozinhar com um pouco de bicarbonato de sódio, você diminui pela metade o tempo do cozimento do feijão. Por isso que vocês me perguntam como eu cozinho feijão tão rápido. Bicarbonato de sódio. Outra coisa, você pode colocar bicarbonato em todos os seus bolos, em todos os seus pães, as suas massas, em qualquer coisa, para eles terem aquele acabamento muito mais dourado nas suas carnes, em qualquer carne, em qualquer proteína, em qualquer vegetal. Você pode colocar nos seus fungos, nos seus cogumelos. Você pode utilizar o bicarbonato de sódio aonde você quiser. Inclusive, quando você for fazer caramelo para o seu pudim, um pouquinho de bicarbonato de sódio, o caramelo fica pronto rapidinho e você não queima, porque ele não vai atingir aquela temperatura de queima. Olha que coisa maravilhosa. O bicarbonato de sódio é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o Efeito Delicious. Lembrem-se, cliquem agora no link que está aqui de baixo e venha conosco por essa jornada de conhecimento técnico realmente feito para você ganhar dinheiro. Vem com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Tchau!